Olá, tudo bem? Eu me chamo Paloma e esse é o canal Páginas de Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nesse canal eu tenho o propósito de fazer a leitura bíblica completa de Gênesis ao Apocalipse em vídeos de até 20 minutos. E essas são as páginas de luz, a Bíblia, por isso que eu dei esse nome para o canal. E nós paramos o nosso último vídeo no capítulo 26, então nós finalizamos o capítulo 26, aqui nós vamos iniciar com o capítulo 27 de Gênesis, capítulo 27 de Gênesis, sem demora, com foco no objetivo, lembrando que eu faço vídeos de 20 minutos porque eu acredito que seja um tempo que você consiga dedicar para a leitura bíblica, e ali devagarzinho nós vamos seguindo até a gente conseguir chegar lá no final de Apocalipse, hein? Vamos firme e forte. E aí, no último vídeo, nós conhecemos ali um pouco da história de Isaac e Rebeca. Eles foram um casal muito abençoado. Isaac se tornou muito rico, muito próspero, e eles tiveram 2 filhos que eram gêmeos, Esaú e Jacó. Vamos continuar essa história? Vamos lá. Então, capítulo 27, Isaac abençoa Jacó. Lembrando que Esaú é o mais velho e Jacó é o mais novo. Apesar deles serem gêmeos, a Bíblia ressalta bastante que um é mais velho que o outro, por uma questão de que o filho mais velho, ele é primogênito, né? Então ele tem ali os direitos de filho mais velho. Então, Isaac abençoa Jacó. Isaac já estava bem velho e havia ficado cego, não estava mais enxergando. Um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: "Meu filho." "Estou aqui, pai", respondeu ele. Então o pai lhe disse: "Você está vendo que estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois que comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer." Então aqui tá falando que ele já tá muito velhinho e ele quer abençoar o filho dele depois que ele fizer a refeição. Acontece que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó. Lembrando que Isaac, a Bíblia diz que Isaac gostava do filho mais velho, Esaú, e a Rebeca, o xodó dela era o filho mais novo, Jacó. Então, ela escuta a conversa, chama o filho mais novo dela e diz: "Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com o seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois que comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho", continuou Rebeca, "escute bem e faça o que eu vou te dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa como seu pai gosta e você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra." Aí Jacó disse à mãe. Então a mãe, a própria Rebeca, queria enganar o marido dela, para que o filho mais novo dela fosse abençoado no lugar do mais velho. Aí Jacó disse à mãe: "O meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar." Mas a mãe respondeu: "Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim." Então ela insistiu. Mesmo que ele perceba o engano, vamos lá, né? Vamos trapacear, vamos dar sequência aqui no nosso plano. Jacó foi, pegou os cabritos e os levou à mãe, e ela preparou uma comida saborosa, como Isaac gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Pegou a roupa de um e pôs no outro. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Olha só, ela deu até um jeito de colocar pelo de cabrito nele, para parecer com o irmão. Depois entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: "Pai,
Aqui estou, respondeu ele. Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, o mais velho. Levante-se, disse Jacó. Já fiz o que o Senhor mandou. Então ele falou assim: sou eu, Esaú, filho mais velho, e eu já fiz o que o Senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se, coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe. Ou seja, ele foi ali, né, encarnou o papel de ator e fingiu que era o irmão mais velho mesmo. Aí Isaac perguntou: mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: o Senhor, seu Deus, me ajudou. Enfiou até Deus no meio da mentira, porque ele falou: como que você caçou tão rápido? Para caçar demora. Ele: não, mas Deus me ajudou. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto para que eu possa apalpar você. Assim vou saber se você é Esaú mesmo ou não. Aparentemente aqui ele deu uma desconfiada. Jacó chegou perto de Isaac e ele o apalpou e disse: a sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem de Esaú. Então, como a Rebeca deu um jeitinho de colocar pelo nele ali, então ele percebeu pela voz, óbvio, né? A pessoa tá cega, mas não tá surda. Então ele percebeu que a voz não era do filho de Esaú. Mas na hora que ele apalpou e sentiu os pelos falsos ali que a Rebeca fez, então ele falou: assim Isaac não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: você é mesmo meu filho Esaú? Sou sim, respondeu Jacó. Então o pai disse: traga a carne da caça para que eu coma, depois eu o abençoarei. Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaac comeu, bebeu e depois disse: venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaac o abençoou. Então, a Rebeca pegou a roupa de um e colocou no outro, e roupa tem cheiro, né? Então, na hora que ele sentiu ali o beijo, ele sentiu o perfume da roupa e acabou dando a bênção. Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu, que os campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem e que sejam abençoados os que o abençoarem. Então ele fez ali a oração e abençoou o filho mais novo no lugar do mais velho. Esaú pede a bênção do pai. Isaac acabou de dar a bênção e Jacó ia saindo quando Esaú chegou vindo da caça. Então, enquanto o irmão mais novo maquinou ali um plano junto com a mãe, o mais velho que tinha ido caçar chegou para receber a bênção. Vamos ver o que aconteceu. Então Esaú chegou vindo da caçada. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse: levante-se, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe. Então Isaac perguntou: quem é você? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Isaac ficou agitado e começou a tremer muito e disse: então, quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito de amargura, e deve ter sido um grito bem de amargura mesmo, e disse: meu pai, me dê a sua bênção para mim também. Porém Isaac respondeu: o seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú disse: essa é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho, e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu:
Eu já dei a Jacó autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora não posso fazer nada por você, meu filho. Porém, Esaú insistiu. Será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Me abençoa, pai, por favor. Então Isaac disse: Você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Então aqui aconteceu, né? Aconteceu toda essa confusão. Vamos ver. Jacó vai para a Mesopotâmia. Esaú ficou com ódio de Jacó porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: o meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, eu vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó. Ela disse: Escute aqui, o seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, o meu irmão, que mora em Harã. Fique algum tempo lá com ele até que passe o ódio do seu irmão. E ele esqueça aquilo que você lhe fez. Nessa ocasião, eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num dia só. Depois Rebeca foi falar com Isaque, que era o seu esposo, e disse: Estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres etéias com quem Esaú casou. Falando mal daquelas 2 noras. Lembra que a gente finalizou o capítulo anterior falando que Esaú, o filho mais velho, se casou com 2 etéias que só trouxeram amargura. E aqui ela tá falando delas. Se Jacó também casar com uma dessas etéias, será melhor que eu morra. Então, aqui chegamos no capítulo 28. Então aqui ela tá esbravejando ali, falando que não gostou das noras que o filho mais velho dela arrumou. Também não queria que o filho mais novo dela arrumasse mulheres que também fossem etéias. Capítulo 28. Então Isaac chamou Jacó e o abençoou e lhe deu a seguinte ordem: Não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Então a Rebeca, que era mãe, foi lá e reclamou com o marido. Tipo assim, como quem diz, conversa com teu filho aí, que eu não quero que ele case com etéia. Entendeu? Aí o pai realmente chamou o filho, né? Então Isaac chamou Jacó e deu essa ordem: Não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Ou seja, vai lá e casa com quem já é da família, com quem já é de confiança. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes como abençoou Abraão, para que sejam donos desta terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaac mandou Jacó. Foi assim que Isaac mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Então aqui era o tio, né? Era irmão da mãe dele, então ele foi morar, resumidamente, com o tio dele, certo? Esaú casa com uma filha de Ismael. Esaú ficou sabendo que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia a fim de casar ali. Então ele ficou sabendo que o pai dele mandou o irmão dele lá para a casa do tio. Também soube que quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Maalate, filha de Ismael, e irmã de Nebaiote. O sonho de Jacó em Betel.
Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então ele aqui cortou, mostrou, né, que Esaú, o filho mais velho, ficou sabendo que o irmão dele tinha partido. Ele até foi arrumar um outro casamento. É, e aí aqui já corta para a parte que Jacó tá indo, né? Tá ali no caminho, e nesse caminho ele tem um sonho e ele vê uma escada que dá para o céu e anjos subindo e descendo. E aí o Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e de seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para essa terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo que lhe prometi. Então Deus aparece para ele em sonho, confirmando que vai continuar a promessa que tinha com Abraão, através dele, né? Vai abençoá-lo muito. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está nesse lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Esse lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus? Aqui fica a porta do céu? Então Deus falou com ele, Deus falou com ele, mas ele ficou assustado. E ele não tá errado, a gente tem que ter temor a Deus mesmo, né? Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar, derramou azeite em cima dela para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Então ali ele teve praticamente o primeiro contato da vida dele com Deus. Então ele sonhou e ele viu os anjos, ele viu Deus e ele escutou a promessa e ele se assustou e ele ficou com medo. E ali ele pegou a pedrinha que ele tinha, né, usada de travesseiro, e dedicou para Deus, né, como uma homenagem, já que Deus tinha aparecido para ele ali. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: Se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. E eu vou finalizar aqui esse vídeo. E olha que interessante, praticamente nós acabamos de conhecer o primeiro tipo de dízimo, porque ele promete para Deus que tudo que Deus abençoar a ele, ele entregará de volta para Deus a 10ª parte. Então, Deus, o que você me der, eu vou te devolver a 10ª parte como gratidão. E nós finalizamos aqui esse capítulo 28 e vamos fazer a nossa reflexão. Vamos refletir sobre esse capítulo aqui. Então, aqui praticamente nós vemos que dentro dessa família de Isaac e Rebeca acabou de fato acontecendo uma divisão, né? Porque tanto Isaac amava muito o filho mais velho e a Rebeca amava muito o filho mais novo. Isso também acabou gerando ali uma certa divisão ali na casa, alguns desentendimentos, um querendo o que é do outro. Então, são seres humanos, né? São pessoas que também cometem erros. E nós vemos ali Rebeca e Jacó passando a perna, né, em Isaac e Esaú. Mas, como tudo na vida, tudo que a gente faz traz uma consequência. Então, mais adiante, eu lembro um pouquinho da história de Jacó. Ele vai ser muito abençoado, sim, mas ele também vai ter uns percalços pelo caminho, né?
como consequência disso que ele fez. Ele enganou o pai dele e ele enganou o irmão, e logo mais adiante ele também será enganado pelo tio. Mas, mostrando, né, que as coisas têm consequência. Ele enganou e ele também será enganado. Mas você só vai descobrir o que aconteceu no próximo vídeo. Então, aqui fica essa lição, né? Essa lição de humildade, de amor, da entrega ali da 10ª parte. É importante também a gente dizimar, a gente ofertar, a gente louvar. Então, tudo que a gente vê que os personagens bíblicos aqui fazem para trazer intimidade com Deus tem essa importância, né? E por enquanto nós finalizamos aqui com esse pensamento, né, de que nem todas as famílias são perfeitas, nem as famílias bíblicas, então nem todas as famílias são perfeitas, mas Deus ele aparece, né, sempre ali com a promessa. Então, se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Deus é o nosso Pai fiel. Então aqui, apesar de todos os percalços e de todas as confusões, a gente tem que refletir. Deus é um Pai fiel e mesmo com os nossos erros, ele permanece fiel, certo? Então, reflita na fidelidade de Deus, reflita nas homenagens que fazemos a Deus, inclusive o dízimo, que nós acabamos de ver aqui pela primeira vez, até então não tinha. Apareceu assim, os sacrifícios, né, as ofertas, mas aqui ele está falando da 10ª parte de tudo que ele ganha. Então, ó, tudo que eu ganhar, a 10ª parte eu também te ofereço, Senhor. E ele ficou assustado com Deus, né? Com aquele sobrenatural, ele ficou com medo. E realmente, gente, o sobrenatural de Deus é muito lindo. É tão lindo que às vezes a gente nem acredita, às vezes a gente fica até assustado. Mas é bênção. Então eu te encontro no próximo vídeo. Um beijo grande pra você, que Deus te abençoe e até lá!